Agora iremos trabalhar a ideia de fatoração de alguns dos produtos notáveis que já vimos, como por exemplo o quadrado da soma. Vejam aqui algumas situações envolvendo o quadrado da soma. No primeiro eu vou aplicar a mesma regrinha que já explicamos, já tratamos, já até mesmo exercitamos aqui nessa playlist de vídeos. Bom, na primeira, quadrado da soma mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá? Segundo exemplo, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Só que eu vou resolver, por exemplo, aqui no meio, eu preciso fazer essa conta, né? Vai ficar quanto? 4x. E aqui, ó, no último vai ficar quanto? 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que vai dar quanto? 4. Agora nesse terceiro bem aqui, o que eu vou fazer? Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, ó, nesse número aqui do meio, eu vou fazer essa multiplicação aqui, né, gente? Vou fazer essa multiplicação bem aqui. 2 vezes 6 vai dar quanto? 12, 12x. Aí 6 ao quadrado também bem aqui dá quanto? 6 vezes 6 que dá 36. Pronto, gente. Agora vejamos uma outra situação. Agora eu estou te dando a forma do resultado, ok? Já foi aplicada a regra bem aqui, ó. Já foi aplicada a regra do quadrado, né? Da ideia, o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Foi aplicada a regra aqui. Só que agora eu quero a forma de antes, a forma que gerou essa representação, essa expressão algébrica. Dica, é um parêntese, é ao quadrado, e se você perceber aqui, tem um mais aqui no número do meio, então possivelmente aqui é o mais, certo? Pronto. E aí, gente, pergunta, quem é esse primeiro? Quem é o segundo? E aí? Lembrando que, olha só, a gente pode pensar da seguinte forma, né? O primeiro que gerou quem? Qual é a regra que a gente determina para gerar essa expressão? O quadrado do primeiro. Opa, então esse aqui é o quadrado desse aqui, é? Então que número deveria estar bem aqui, ó, para que este número aqui seja o quadrado? Esse número aqui é o quadrado de quem? Quem que você acha que ele é o quadrado? Este número. X ao quadrado. Se está dizendo x ao quadrado, então aqui só pode ser x, certo? Porque o número bem aqui que está sendo elevado ao quadrado é o x. Então aqui, ó, só pode ser x. Não dá muito para aparecer, mas aqui é o x, tá bom? E aqui nesse segundo? Aqui, né, gente? Aqui não é o quadrado do segundo. Que número elevado ao quadrado? Este número aqui elevado ao quadrado. Que número é esse? Que elevado ao quadrado dá 25. O que você acha? Será que é 2 vezes 2? Será que é 3 vezes 3? 4 vezes 4? É um número ao quadrado, né? Por isso que eu estou fazendo essas multiplicações. Ó, se eu fizer 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, que dá quanto? 9. Qual é aquele que elevado ao quadrado vai dar 25? Quem você acha? 5, né, gente? Porque 5 ao quadrado vai dar 5 vezes 5, que dá exatamente 25, tá? Então, esse aqui é como se fosse 5 ao quadrado. Opa, então, se esse aqui é o quadrado do segundo, então qual é o número aqui que foi elevado ao quadrado que resultou em 25? Quem foi? O número que foi elevado ao quadrado que deu 25. É 5, né, gente? Então, aqui, ó, é 5. Beleza? Deu para entender o raciocínio? Só que só isso não basta. Só isso não basta. A gente precisa verificar se ele obedece aquela regrinha aqui no meio. Se obedecer aquela regrinha que fica aqui no meio, que ajudou a gerar essa expressão aqui no meio, então realmente a minha expressão aqui está certa. Vamos verificar? Qual é a regrinha para gerar essa expressão aqui no meio? Lembram? É 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Aqui é x e aqui é 5, né? É o que eu suponho que seja. Será que se eu colocar aqui o x e o 5 vai gerar esse cara bem aqui? Bora verificar.
2 vezes x não dá, 2 vezes 5, 10, né? Aí vai dar 10, opa, deu 10. E o x continua do lado, beleza. Então, o número, a expressão que ficou aqui no meio, bateu certo com a regra. Portanto, a representação na forma fatorada, na forma mais reduzida, é esse quadrado dessa soma aqui que vocês estão vendo, tá bom? Então, olha só como fica. X mais 5. Deu para entender, pessoal? Agora veremos algumas situações envolvendo a diferença. Muda alguma coisa, galera? Olha só, o primeiro aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Cuidado que aqui, ó, se tem menos aqui, aqui o do meio tem menos na frente, tá bom? Mesma coisa nesse segundo aqui, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O do meio eu posso melhorar, né? 2 vezes 2, 4. 4x. Aí fica o menos na frente, continua, né? Aquele 2 elevado a 2 vai dar 4. Esse é outro aqui. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Então, olha só. Melhorei aqui, né? Fiz a conta. E aí, pessoal? Eu vou te dar essa expressão aqui. Quero que você diga qual é... Ó, vou até dar uma dica. Qual é a expressão que vai ter que estar aqui, ó, aqui no meio, de modo que elevado ao quadrado, aplicando aquela regrinha, ajudou a gerar esse número aqui. Perdão, essa expressão algébrica. Qual é a representação algébrica que vai ficar aqui? Dica: é parênteses ao quadrado. Outra dica: aqui é menos. Lembra que quando aqui é menos, bem aqui no meio vai ser menos. É uma regra. Tudo bem? Beleza? Agora olha só. Qual é o número? Ó, deixa eu deixar aqui o menos. Qual é o número que vai ficar aqui? Certo? Que elevado ao quadrado gerou o x quadrado. Ah, é fácil. Qual é o número que está sendo elevado ao quadrado aqui? É x. Então, quem foi o número que foi elevado ao quadrado que deu x? Só pode ser o nosso x. Tá? Porque, segundo aquela regra que a gente viu ainda agora, é o quadrado do primeiro e aqui é o quadrado do segundo. Se esse aqui é o quadrado do primeiro, quem é o primeiro? Só pode ser x. Olha só, quadrado de x quanto é? Ó, x ao quadrado. Deu selado esse daqui. Beleza? E esse aqui, ó, ao quadrado tem que gerar esse. Será que vai acontecer? Isso em relação a qual número? Qual número elevado ao quadrado vai ajudar a gerar esse 9? Quem você acha? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Então aqui, olha, só pode ser 3. E aqui, ó, só pode ser o que, gente? X. E o menos que estava bem aqui, né? Que a gente já tinha visto no início. Então só pode ser x menos 3 elevado ao quadrado. Essa é a forma mais reduzida. Essa é a forma fatorada que está relacionada a essa expressão aqui. Então, galera, é importante. Ah, e tem mais outra coisa. Você tem que verificar se atende essa condição aqui, ó, do meio da regra. Lembra da regra para gerar o número do meio? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, olha. Ó. Será que x e 3 obedecem essa condição? Vamos tentar fazer? 2 vezes x vezes 3. 2 vezes 3, 6. Aí com esse x aqui vai ficar o quê? 6x. Bateu. Então realmente essa é a representação fatorada. Tudo bem? Mas também existem outras situações também envolvendo a fatoração de situações onde a gente tem aqui o produto de uma soma por uma diferença. E aí, gente, lembram da regra? Lembram qual é a regra que a gente utiliza para fazer esse tipo de representação, esse tipo de produto de forma mais rápida? O que a gente faz? Esse aí é o mais fácil, lembram do que tínhamos trabalhado? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Pronto, acabou. Percebam que para chegar a essa representação aqui, de mais aqui é menos aqui, tem que ser o primeiro daqui desse parênteses, tem que ser o primeiro desse parêntese. O segundo desse parêntese tem que ser o segundo desse parêntese. Por isso, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Beleza? Aqui, ó, nesse segundo, como é que fica? Quadrado do primeiro
menos o quadrado do segundo. Sendo que aqui eu posso resolver, né? 2 ao quadrado vai dar quanto? 4, né? Aí esse negativo mantém. Mesma coisa nesse outro, ó. X ao quadrado menos o quadrado do segundo. Resolvendo o 6 ao quadrado vai dar 36. Agora nós temos uma situação, olha, acabei de mostrar aqui um outro exemplo, só que agora eu estou te dando o resultado e quero a forma não fatorada, perdão, a forma fatorada, a forma mais reduzida, não é reduzida, mas o contrário do que se aplicou naquela regra. Qual é a expressão semelhante a essas aqui acima que vai gerar essa aqui, essa expressão? O que você acha? Dica, qual é a regra que a gente lembra de aplicar? O quadrado do primeiro, tá? Então, quem é o primeiro aqui que ao quadrado gerou x ao quadrado? Qual é o segundo que gerou o segundo ao quadrado conforme a nossa regra? E aí? Dica, é parêntese multiplicado por parêntese, tá? E outra dica também é que vai ter uma conta de mais aqui e uma conta de menos aqui, e que o primeiro daqui é o primeiro daqui e o segundo daqui é o segundo daqui. Lembram disso? Pois é. E aí, qual é o número que elevado ao quadrado gerou esse? Só pode ser x, né, gente? X é o primeiro daqui. Se x é o primeiro daqui, ele vai ser o primeiro daqui também, tá? Qual foi o segundo número aqui que ajudou a gerar o 25? Lembrando que esse 25 é o resultado do quadrado do segundo. Lembram disso? Pois é. Esse 25 é o quadrado de quem? Qual é o número elevado ao quadrado que gera 25? Só pode ser quem? 5, né, gente? 5 vezes 5 é 25. Então, só pode ser 5 por segundo. E o segundo, se o segundo é 5 aqui, o segundo vai ser 5 aqui também. E aqui continua o menos e aqui o mais. É essa a ideia de fatoração, onde a gente deseja chegar ao contrário de quando a gente aplicou a regra. Beleza? A representação anterior a essa. Então, olha essa outra aqui. E aí, pessoal? Dei uma pausa aí no vídeo e tentei fazer a forma fatorada dessa representação. Dica, são dois parênteses. Em um tem mais, no outro é menos. E aí, pessoal? Já fizeram? Dei aí uma pausa no vídeo e tentei fazer. Pronto, agora eu vou continuar, tá? Então, vamos lá. Esse cara aqui é o quadrado de quem? Dica. Como é que se lê isso daqui? X ao quadrado. Então esse aqui é o quadrado de quem? Só pode ser de x. Então, olha, já até coloquei aqui o resultado do segundo, olha. Porque 16 é o quadrado de quem? Qual é o número elevado ao quadrado que vai gerar o 16? Só pode ser quem? 4, né? E se o primeiro aqui é x, o primeiro daqui também vai ser x. E se o segundo daqui é 4, o segundo daqui também vai ser 4. Entenderam? Então vejamos aí um exercício de fatoração que vou ajudar vocês a fazerem. Agora nós temos aqui um exercício sobre fatoração. Eu quero aqui que você fatore cada expressão aqui que se apresenta. Dica, isso aqui tudo nós trabalhamos, só que você tem que lembrar daquelas regras que geram essas expressões. Por exemplo, essa letra A aqui, você deve perceber, ó, letra A aqui, b ao quadrado mais 2bc mais c ao quadrado. O que isso te lembra? Me lembra, por exemplo, um resultado, uma expressão algébrica que é obtida dessa expressão aqui, ó. Lembram disso? A regra para gerar a expressão resultante dessa aqui, desse quadrado de uma soma, como é? É o quadrado do primeiro, olha aqui, ó. Quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo vem aqui, lembram disso? Ó, quadrado do segundo, olha, já tô te dando ideia, já tô te dando a dica de quem é o segundo. O quadrado do primeiro, o quadrado do segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Então já dá para se saber quem é o primeiro e quem é o segundo aí, B e C. Olha esse outro aqui. Esse aqui também traz muito esse raciocínio de ser uma expressão que é obtida de um quadrado de uma soma. Até porque, ó,
Se aqui fosse menos, olha, aqui seria menos, lembram disso? Olha só, esse aqui, ó, vem de o quadrado de uma diferença, olha, que é aquele caso onde tem um menos. Por quê? Porque esse cara do meio aqui é menos, olha. Então vamos lá, vamos tentar resolver isso daqui. Quem é o primeiro e quem é o segundo? O que tu acha? Lembrando que esse aqui, para gerar essa expressão, essa expressão aqui, esse quadrado de soma, foi aplicada a seguinte regra: o quadrado do primeiro, olha só, quadrado do primeiro. Só que o primeiro aqui é 4b ao quadrado. Então, ó, eu já sei quem é uma parte do primeiro, olha, quadrado do primeiro. E o primeiro aqui, ó, se você perceber, essa aqui, então tá dando ideia de que o b faz parte daqui. Mas aqui nesse bloquinho ainda tem o 4. E aí, o 4, que número ao quadrado gera o 4? O que você acha? Só pode ser o 2, né, gente? Só pode ser o 2, porque 2 ao quadrado, se eu jogar isso para a forma ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado. E até porque 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar 4. Ou seja, qual foi o número elevado ao quadrado que gerou ele? 2 ao quadrado. Então nós temos aqui 2 ao quadrado e nós temos b ao quadrado. E aí, devido àquela regrinha para ter gerado esse ser o quadrado do primeiro, então só pode ser 2 e b. É como se a base fosse o que nos importasse e os expoentes, como é quadrado, fosse o que vai ficar de fora. Na verdade, não é que fique de fora, é que nós aplicamos a partir daqui uma regrinha, que foi o quadrado do primeiro, tá? Quadrado do segundo, olha só, já sei que o c faz parte do segundo, mas esse 9 eu não tenho nenhum quadrado aqui para me ajudar, mas eu posso pensar em um número que elevado ao quadrado gera 9, 2 ao quadrado gera 4, 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, é 9, opa, beleza, então já sei que o 9 é 3 ao quadrado, beleza? Então nós temos 3 ao quadrado, c ao quadrado. Aqui, ó, lembram desse daqui, como ele foi gerado? Quadrado do segundo. Então, só pode ser 3 e o c, que vieram para cá, tá? Agora, olha só. Vejam só. Se eu voltar para lá, ó, e tentar aplicar aquela regra, quadrado do primeiro, ó. Quadrado do primeiro, ó. Vejam que vai resultar nesse daqui, ó. Ó, 2 ao quadrado vai ficar 2 elevado a 2, que vai ser esse cara aqui, ó, 4, tá? B ao quadrado vai ficar B ao quadrado, ó, voltou para cá, tá? Aqui, ó, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai voltar para cá. E se a gente fizer o quadrado do segundo, também vai voltar para cá. Então, esse aqui, ó, tá certo essa representação, tá? Vamos continuar? Olha só, agora nós temos uma expressão que é obtida de um quadrado de uma diferença. Olha só aqui. E aí, eu te pergunto, quem foi o número elevado ao quadrado que gerou 16f ao quadrado? E aí, o que tu acha? O 16, que número elevado ao quadrado gera 16? O que tu acha? Só pode ser 4, né? 4. Foi o 4 que foi elevado ao quadrado e deu 16. E o f ao quadrado? Qual foi a letra ao quadrado que gerou f ao quadrado? Só pode ser f, né? F. Quer ver? Faz f ao quadrado aí. F ao quadrado. Né? Então, olha. E aqui, ó. Já até coloquei aqui o resultado, beleza? Desse aqui e desse aqui. Qual foi o número elevado ao quadrado que gerou esse? Só pode ser b, né? Pois b elevado ao quadrado, b ao quadrado. Bate esse resultado aqui do meio. Aqui o resultado do meio é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Se eu fizer 2 vezes 4f, aí 2 vezes 4, 8, né? 2 vezes 4f vezes b, vai dar 8pf ou 8fb, né? Se eu mudar a ordem, não tem problema nenhum na multiplicação. Neste outro aqui, olha. Quadrado do primeiro, né? Aqui. Então, quem é o primeiro daqui? Já tem o número elevado a 2. Qual foi o número aqui que elevado a 2 gera esse número elevado a 2? Só pode ser f, né, gente? F aqui. E aqui, galera? Quadrado do segundo. Quadrado do segundo.
Bom, aqui está uma expressão onde está uma fração aqui, né, galera? B ao quadrado sobre 4. Que número estava bem aqui também na forma de fração? Deixa eu colocar aqui. Um número também na forma de fração, que quando eu levei ao quadrado, lembra da regra que a gente faz? Quadrado primeiro, quadrado segundo lá atrás, aqui duas vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Então, como é que esse aqui gerou esse cara aqui? Quem foi o número que foi elevado ao quadrado, né, por meio dessa regra, e gerou b ao quadrado sobre 4? Bom, b ao quadrado, ele foi obtido a partir do b. Por quê? Porque b ao quadrado, b ao quadrado. Faz todo sentido. Agora, qual foi o número que foi elevado ao quadrado e gerou esse 4 bem aqui? O que você acha? Só pode ser 2, né, gente? Pois 2 elevado ao quadrado, 4. Beleza? E aqui, ó, já sei que é o meu f. Então, sem problema nenhum. Vamos ver o resultado? Pronto. F menos b sobre 2. Aqui, nós não temos 3 termos aqui ó, embaixo. O que isso te diz? Isso aqui me diz que não é situações onde eu tenho isso aqui, ó. Tá parecendo aquele tipo de situação que onde você tem um parêntese de uma soma e um parêntese de uma diferença e eles estão se multiplicando. Lembra disso? Pois é. Está aparecendo. Então, qual foi o número aqui? Qual é a regra para se gerar essa expressão aqui? É o quadrado do primeiro, né? O quadrado daquele primeiro lá. E o segundo, bem aqui, ao quadrado também. Sendo aqui que eles vão subtrair, certo? Então, como é que ficaria, pessoal? Qual foi o número que foi elevado ao quadrado, que é esse número aqui, que foi elevado ao quadrado, e gerou y elevado a 6? E aí, galera? Tá meio estranho, né, gente? Isso é porque, se você perceber, y elevado a 6 é o mesmo que y elevado a 3 elevado a 2, olha só. Pronto, acabei de ver que expressão foi elevada a 2 nesse y elevado a 6. Ó, veja só. Lembra da potência de potência para ver se bate? 2 vezes 3, 6, olha só. Então faz todo sentido, né? Qual foi o número que foi elevado ao quadrado de y elevado a 6? Olha só. Número não, expressão, né? Algébrica. Termo algébrico. Então vai ficar o quê? Y a terceira. É y terceira que deveria entrar bem aqui, tá? E esse outro aqui, qual foi o número aqui elevado ao quadrado que deu x à quarta? O que você acha? Fácil, né? Porque x à quarta é o mesmo que x ao quadrado elevado ao quadrado. Potência de potência, olha só. Então, eu acabei de ver isso aqui ao quadrado e o outro número aqui elevado ao quadrado, tá? Nesse caso aqui do segundo, eu vi x ao quadrado elevado ao quadrado. Perdão, x à quarta, né? X à quarta eu consegui ver x ao quadrado elevado ao quadrado. E aí eu posso colocar esses termos aqui, mas sem aquela potência lá, né, gente? Olha só. Olha só como é que vai ficar. Pronto, essa é a fórmula com que deve se estabelecer. E olha só como ficou. Olha só. Agora, se você voltar para o contrário, vai voltar exatamente a essa expressão. Olha só. Lembra da regra que a gente utiliza aqui no produto de uma soma pela diferença? O quadrado do primeiro. Olha só. O quadrado do primeiro, que é o primeiro, y ao cubo. Ah, professor, que primeiro? Desse parêntese ou desse outro parêntese? Bom, o primeiro daqui é o mesmo daqui, então tanto faz, né? Então, ó, o quadrado do primeiro, ó, o primeiro é y elevado a 3, né? Então ele quer o quadrado. Quadrado menos o quadrado do segundo. E perceba que o resultado disso vai voltar para cá. Então, nós acertamos nessa regrinha aqui, nessa forma fatorada. Acertamos, olha só a representação como está bem desenvolvida, tá?
Nesse outro aqui, ó, vou deixar como exemplo, como exercício para você fazer, tá bom? Só que aqui, ó, tem 4 e aqui tem 16. Então vai ter que determinar qual número elevado ao quadrado deu 4 e qual número elevado ao quadrado que deu 16. O y quadrado já se sabe quem é o número, a letra, na verdade, do termo algébrico que foi elevado ao quadrado que gerou y quadrado, né? Já se sabe. E o b elevado a 6, você sabe? Pode aplicar a mesma ideia que você viu aqui, que eu apliquei aqui no y elevado a 6, tá? Aqui no b elevado a 6, mas enfim, deu para entender. E vou deixar também a resposta desse, tá? Olha só. Pronto, tá aí a resposta. Agora nós temos aqui uma questão muito interessante que trabalha a simplificação de expressões. E aí a gente vai utilizar a ideia da fatoração para nos ajudar aqui. Olha só. Eu tenho aqui x, mas eu posso cortar esse x com esse x? Não, de forma nenhuma. A não ser que você consiga transformar isso tudo aqui em cima numa multiplicação, certo? E aí você, sei lá, corta algum termo da multiplicação com todo esse cara bem aqui embaixo, tá? Será que a gente consegue? Gente, se vocês observarem aqui em cima, parece ser um daqueles resultados de um quadrado de uma soma. Lembra daquilo? Que você pega um número, uma expressão, né? Uma soma, sei lá, elevado ao quadrado e gera essa expressão aqui. Essa expressão algébrica. Parece, não parece? Será que a gente consegue determinar a forma fatorada? Ou seja, chegar a esse formato? Será que a gente consegue? Vamos lá, bora pensar. Será que bate aquela regra? Qual é a regra para gerar esse cara aqui? Qual é a regra? Lembra? O quadrado do primeiro, tá aqui o quadrado do primeiro, tá certo? Então, que número foi elevado ao quadrado para ter gerado x ao quadrado? Ah, essa é fácil, né? Olha o nome que eu já estou dizendo. Qual foi o número elevado ao quadrado que gerou x ao quadrado? Então só pode ser x, olha. Quer ver? Quer ver como é x? Qual foi o número elevado ao quadrado que gerou x ao quadrado? Pega esse cara aqui, eleva ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado. Então tá certo. Tá? Agora bora pro segundo. Qual foi o número aqui, ó, no segundo, que foi elevado ao quadrado e que gerou o 4? O que tu acha? 4 é um número elevado ao quadrado. Que número elevado ao quadrado que dá 4? É 2, né, gente? Olha só. Esse é fácil. 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Tá certíssimo. E aquela regrinha da expressão que fica no meio? Bate aqui? Porque se não bater, a gente não pode escrever nesse formato. Vamos lá? 2 vezes, a regra é o seguinte, que é o quadrado do primeiro, beleza, bateu. O quadrado do segundo, aqui no final, bateu. E no meio tem que ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá certo? Vamos ver? Ó, eu tenho o primeiro, x, eu tenho o segundo, 2, e aí eu tenho que fazer 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2. Ó, 2 vezes 2 vai ficar 4, 4 continua multiplicando x, bateu, né, gente? Olha, beleza, 4x. Então eu posso escrever nesse formato bem aqui? Posso. E é muito bom a gente ter chegado a essa conclusão. Por quê? Vocês vão perceber um raciocínio muito interessante que a gente pode trabalhar aí. Olha só. Viram como ficou? Agora esse de cima, percebam que é uma potência. Ok? E aí é uma potência elevada a 2. Ou seja, o expoente 2 está dizendo que a base tem que se repetir quantas vezes? Se multiplicando. 2 vezes, olha só. Essa é a forma resumida da potência e essa é a forma não resumida da potência. A forma separada, lembram disso? E olha o que apareceu aqui, gente. Uma multiplicação de termos, onde eu posso eliminar esse com esse. Entenderam? Eu não sei se vocês lembram desse raciocínio, onde um número dividido, isso aqui é uma divisão, né, gente? Isso aqui é uma divisão. Um número dividido por ele mesmo é 1. E 1 multiplicado por esse vai resultar nesse aqui mesmo. Então, de uma certa forma, eu cortei esses dois e olha o que aconteceu. Só sobrou esse aqui, ó, esse segundo.
pronto. O x mais 2 aqui de baixo cortou com x mais 2 lá de cima e sobrou esse x mais 2 aqui do lado. Beleza. Será que eu posso aplicar aqui na letra B? Só que aqui na letra B, nessa parte aqui de cima, não parece que vai gerar um quadrado de uma soma. Parece mais um produto de uma soma por uma diferença. Lembram daquilo? Olha só. E já coloquei aqui a resposta. Porque justamente, ó, qual é o número elevado ao quadrado? Ó, o primeiro ao quadrado tá, é x ao quadrado? Perfeito. Qual o número elevado ao quadrado que vai gerar 9? É 3. 3 ao quadrado é 9. Então, ó, é produto de uma soma por uma diferença. E se você aplicar a regra para voltar para cá, vai dar certíssimo. Olha só. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. Quadrado do segundo, 9. E o menos fica aqui no meio, né? Então, é a regra bateu e é ótimo, porque apareceu um termo aqui em cima que é semelhante a esse termo aqui de baixo. Se eu corto eles, o que sobra? Somente x menos 3. Aqui eu coloquei x mais 3, mas é x menos 3, tá, gente? Perdão. X menos 3, corrigindo aqui, tá? Aqui, ó, cortou. E o que sobrou? X menos 3 somente. Então, tenho aqui x menos 3, tá? Então, é isso. Aqui eu tenho outras situações semelhantes. Veja só. X mais 3 em cima, x ao quadrado mais 6x mais 9 embaixo. Olha só. X mais 3 está parecendo aquele caso que a gente não mexe, né? Semelhante às situações anteriores. Embaixo está parecendo que vai gerar o quadrado de uma soma. E aí? O que você acha? Ó. Que número elevado ao quadrado, aqui ó, no segundo elevado ao quadrado, que gerou 9? Que número elevado ao quadrado, aqui da frente, gerou esse? E os números que você obter aqui, será que vão obedecer àquela condição que vai gerar esse número aqui do meio? Vamos lá? Quem é esse aqui? Você sabe que é o x. Quadrado do x vai dar esse? Vai. Qual é esse outro número aqui que elevado ao quadrado vai gerar 9? Só pode ser 3, né? E 3 vezes x vezes 2. Aquele 2 vezes x, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vai gerar esse cara bem aqui do meio? Vamos ver? 2 vezes 3, 6. 6x, né? Então, bateu. Bateu. Então, ó, é essa representação que vai ficar aqui embaixo. E perceba que tem uma coisa interessante que vai acontecer com o número de cima, né? Até porque esse x mais 3 ao quadrado é x mais 3 vezes x mais 3. Claro que cobertos com parêntese, né? Não pode esquecer do parêntese. Pois aqui não é multiplicação de 3x, e sim de toda essa expressão aqui multiplicado por toda essa expressão aqui. Então vamos lá? Como é que vai ficar? Ó, coloquei aqui embaixo, ó. Ficou assim. Então vejamos. Letra C, se você perceber, o de baixo pronto, vejam só. Eu tinha x mais 3 ao quadrado aqui embaixo, certo? O de cima x mais 3. O de baixo eu separo, olha só, separei, porque é uma potência, né? Potência está dizendo que a base se repete 2 vezes. E aí eu faço a conta, né? Percebo também que x mais 3 eu posso cortar com esse x mais 3 aqui de baixo. Só posso cortar um de cima com um de baixo, tá, gente? Então vai sobrar o quê? Vai sobrar 1 sobre x mais 3. Naquele outro, olha só. Olha só o que vai acontecer. O de cima eu posso escrever nesse formato aqui, ó. X mais 3, x menos 3. Produto de uma soma por uma diferença, que a gente já viu isso. O de baixo vai poder ser escrito na forma x mais 3 ao quadrado, tá? E nós também já vimos isso. E aí, ó, o de baixo, que é uma potência, posso escrever assim, ó, x mais 3 vezes x mais 3, ok?
E aqui eu posso cortar esse com esse, olha, porque eles são iguais. Esse outro aqui eu não posso cortar com esse, pois são diferentes. Se tiver um detalhe diferente, já não dá para cortar, tá bom? Então olha só como vai ficar. X menos 3 sobre x mais 3, beleza? Então, galera, esse é o raciocínio. Espero que tenham aprendido bastante com essa aula, a concepção de produtos notáveis e fatoração, tá bem? Até mais!